Abrindo a Bíblia no capítulo de número 18, o versículo de número 10, do Evangelho que nos escreveu João. Vamos ministrar a palavra nesta noite sobre o tema Jesus, o restaurador de sonhos. Será que tem sonhos aqui para ser restaurados nesta tarde? Será que tem pessoas aqui que estão sonhando, deixaram de sonhar e por motivo ou outro seus sonhos foram sepultados? Jesus é aquele que realiza sonhos e hoje Ele vai te visitar nesta tarde. Os que trouxeram a Bíblia, por favor, queiram fazer uso da mesma. Capítulo 18, versículo de número 10 do Evangelho que nos escreveu João, está escrito, segundo a versão bíblica que tenho em mãos. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Eu gostaria que você, neste momento, virasse para este vizinho da tua esquerda, da sua igreja, da tua direita, da tua esquerda, desta igreja, olhasse dentro do olho dele, se isso não for comprometer a sua fé, e diga para ele: Jesus vai restaurar os teus sonhos nesta tarde. Diga bem forte, aponta dedo de profeta na cara dele. Taca o dedo na cara dele, taca o dedo mesmo. Se ele tiver com cara de delegado, com cara de Bin Laden já foi fulminado. Põe um dedo na cara dele e fala: desperta tu que dormes. Aqui não é hotel, aqui é lugar de dar glória ao nome de Jesus. Tome assento adorando e glorificando o nome daquele que vive e daquele que reina para todo sempre, porque a Ele seja a honra, a Ele seja a glória e a Ele seja o louvor para sempre. Estamos numa tarde abençoada, numa tarde maravilhosa, a qual o Senhor nos aprove nos congregar aqui, nos reunir para congratularmos junto com a pessoa do seu divino e santo Espírito, através dessa unção maravilhosa que já repousa sobre este santuário. Desde o momento que aqui entramos, podemos ver, sentir, observar que, na verdade, se Deus escolheu uma tarde para visitar no planeta chamado Terra, a tarde é esta, o lugar é este, a igreja é essa. Porque nós estamos vendo, na verdade, Deus está aqui numa total liberdade, como diz o escritor chamado Paulo aos Gálatas: onde está o Senhor, está o seu Espírito, e Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então eu quero dizer para você que eu não gosto de silêncio, silêncio me incomoda. Você pode plantar bananeira, correr, voar, tocar no teto, pendurar nesses ventiladores. Eu só quero que você me prometa uma coisa: na medida que eu estiver ministrando a palavra do Senhor, solta a glória e aleluia para Jesus manifestar o seu poder no meio do seu povo. Aleluia. 3 coisas acontecem com quem não gosta de glorificar o nome de Jesus. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 22, que quando o Senhor Deus fala com Abraão para pegar Isaac e levar ele até o monte Moriá e sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que Isaac gostava, a Bíblia diz que Abraão e seu filho, eles gostavam demais de dar glória a Deus, mas tinha um povo ali que trabalhava para Abraão que não gostava de dar glória, tipo esse crente que está do seu lado aí, que ele, se abrir a boca dele, achar até a teia de aranha lá dentro, porque ele não abre a boca para glorificar o nome de Jesus. Mas hoje você vai abrir a boca para dar glória. Jesus te trouxe aqui para glorificar o nome dele, porque ele vive e reina para sempre. Abraão pega seu filho Isaac e começa a levar todo o cutelo, a lenha e o fogo, e parte rumo ao monte Moriá. Mas ele está levando alguns companheiros dele também. A Bíblia diz que quando Abraão chega no pé do monte, ele olha para os seus empregados e diz: vocês vão ficar no pé do monte segurando o jumento, e eu e Isaac vamos subir, e depois de haver adorado ao Senhor, desceremos e vamos para casa. Primeira coisa que acontece com quem não gosta de glorificar o nome do Senhor é que ele vai ficar no pé do monte só segurando o jumento, enquanto o verdadeiro adorador vai subir para dar glória ao nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia também diz no capítulo de número 3 e 4 do livro que traz o nome de Daniel, que um homem chamado Nabucodonosor, Nabucodonosor significa divindade em Babilônia, ou seja, ele representava, ele queria ser Deus dentro da Babilônia. Um dia ele sobe na torre do seu palácio, conhecido uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele começa a proferir parábolas no seu vernáculo, dizendo: esta não é a grande, a excelsa, a magnífica Babilônia
que eu, rei Nabucodonosor, construí com o meu poder, com a minha força, da minha magnificência. A Bíblia diz que estando ele ainda a falar estas palavras e não deu glória ao nome do Senhor, uma voz bradou dos céus e disse: a partir de hoje você vai virar animal montês e 7 anos você vai comer capim como come burro, para aprender a dar glória ao nome daquele que fez os céus e que fez também a terra. Vire para o teu irmão, não espera virar animal montês, aproveita a oportunidade e dá glória ao nome de Jesus aqui. Dá glória ao nome de Jesus, porque Jesus está aqui. A terceira coisa que acontece com quem não gosta de glorificar, a Bíblia Sagrada nos fala no livro de Atos, capítulo de número 12, que Herodes estava numa praça bem próximo da Antioquia. O que ele estava fazendo? Dando um belo discurso, falando, e o povo ouvindo o seu vernáculo e dizendo: esse homem parece Deus, é voz de Deus, fala como Deus, tem vernáculo de Deus, não é Deus no meio da sociedade. Herodes foi se inchando, tipo esses crentes que tem por aí que pensa que é dono do poder, dono da igreja, dono da glória, e ele nunca transfere para Deus a glória. Ele pensa que tudo é ele, tudo veio por meio dele, mas ele tem que não pode se esquecer de uma coisa: que tudo vem por meio de Jesus, tudo nasce por Jesus e tudo existe por Jesus. Diz que Herodes não deu glória a Deus, e por ele não ter dado glória a Deus, Deus mandou um anjo. O anjo só pegou a pontinha da unha, fincou em Herodes e ele caiu. Aí Deus vai, toca na terra e sai bicho. E a Bíblia diz: Herodes morreu comido de bicho, porque não deu glória ao nome de Jesus. Aproveita a oportunidade nesse momento, levanta a sua mão e enche esse lugar de glória, porque a presença dele está aqui nessa tarde. Olha, o texto que ora lemos, ele é um texto belo que por demais. Por quê? Porque todas as vezes que eu estou lendo João capítulo de número 18, ela traz uma mensagem nova. A Bíblia traz uma mensagem nova para os nossos corações. E por que não dizer, aqui nós vemos um grande milagre de Jesus. Por que um grande milagre? Porque tudo aquilo que Jesus faz é grande. Eu não vejo na Bíblia Sagrada, pastor, Jesus fazendo nada pequeno. Para mim, tudo aquilo que Jesus Cristo faz é grande por demais. E aqui nós vemos um grande milagre. Por que um grande milagre? Ora, quando nós olhamos o texto bíblico que ora proferimos, quando a Bíblia diz que a orelha de um soldado, servo de Caifás, sumo sacerdote, foi cortada pelo grande homem de Deus e já então seguidor de Jesus, Pedro. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero parafrasear convosco o capítulo de número 17 do Evangelho, que nos traz o nome de João. Quando a Bíblia diz que Jesus faz para mim e para você uma das orações, das 250 categorias de orações que compõem todos os vernáculos da Bíblia Sagrada, esta é uma das mais belas da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela é conhecida como a oração sacerdotal. Jesus, ele não estava exercendo em sua natureza, quando ele estava na terra, o ofício sacerdotal. Quando nós lemos o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 7 e no capítulo de número 9, ele fala da excelência do ministério sacerdotal de Cristo. Ele aplica esta mensagem dizendo que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, por quê? Quando olhamos a história de Melquisedeque lá em Gênesis, nós vemos que Melquisedeque, ele não tem origem no seu tronco genealógico, não traz quem são seus pais e nem quem são sua mãe, não traz parte da sua família. Ora, Melquisedeque, ele era rei de Salém. Salém, na língua fenícia, na semântica da linguagem fenícia, é o mesmo que Jerusalém, habitação de paz. Assim como Melquisedeque, ele era o rei de Salém, da Jerusalém do antigo, antes de Cristo reinar. Jesus, o escritor aos Hebreus, está dizendo, ele é também o rei da nova Jerusalém celestial, aquela que eu e você vamos morar nela, aquela que eu e você vamos ir encontrar com ele nela, a Jerusalém que vai descer dos céus, e nós entraremos nela e vamos contemplar a face do Cordeiro de Deus, que tirou e que tira o pecado da humanidade. Mas quando nós estamos vendo o capítulo de número 17 do Evangelho que nos traz o nome de João, ou Evangelho segundo João, eu aprendo algo aqui. Jesus, ele está fazendo uma intercessão. Ora, pastor José, 426 palavras estão saindo da boca de Jesus
em João capítulo de número 17. Destas 426 palavras, todas elas são direcionadas no ofício sacerdotal. Jesus entrando no seu ministério futurístico, trazendo o seu ministério sacerdotal para os dias que ele estava vivendo. Ele traz aplicando a mensagem na vida da igreja, quando ele olha para o Pai e ele diz estas palavras: Pai, assim como tu me amas, ama a estes também. Pai, assim como eu e tu somos um, eu te peço, derrama o teu Espírito para que haja também uma unidade dentro da tua igreja. Ele está aplicando na sua oração sacerdotal e pedindo ao Pai que nunca deveria permitir deixar entrar o espírito de divisão, o espírito de rebelião, o espírito de rebeldia, mas o desejo dele nesta oração é que todos fossem um, na mesma mensagem, no mesmo espírito, no mesmo mover. E é isso que está acontecendo em Arapongas. Aqui ninguém é de Paulo, aqui ninguém é de Cefas, aqui ninguém é de Apolo, todos são dele, por ele. Quantos são dele aqui? Levante a mão. Quantos são dele aqui? Levante a mão. E vai dando glória ao nome dele. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus termina de fazer esta oração, ele vai para o ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron ficava a 60 metros dos muros das lamentações. Quando Jesus chega no ribeiro de Cedron, ele olha para o Monte das Oliveiras. Entre o Monte das Oliveiras e o Muro das Lamentações tinha um monte, uma montanha conhecida como Getsemane. Ele olha para o Getsemane e ele sente desejo de subir ao Getsemane e orar a Deus. Ele convida os seus discípulos. Quando ele sobe ao Getsemane, Getsemane significa prensa do azeite, porque era nessa região onde eram plantadas e onde estavam plantadas as oliveiras, de onde se extraía o produto da azeitona, do olivo, para a fabricação do azeite virgem, extra virgem e toda sorte de especiarias e perfumes para a consagração de sacerdotes, e por que não dizer também de tudo aquilo que se usava dentro do santuário. Monte das Oliveiras era conhecido, o Getsemane, ele era conhecido como um lugar de prensa de azeite. Jesus sobe. Quando Jesus está subindo, a Bíblia diz que ele pega os seus discípulos, deixa ele à parte e vai como um tiro de flecha, ou cerca aproximadamente 50 metros. Jesus se aproxima e vai fazer a sua primeira oração, das 3 orações que ele faz à noite. Na primeira oração, Jesus começa a falar com o Pai, ele está intercedendo, ele está orando. De repente ele para a oração e ele volta. Quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. Aí ele desperta os seus discípulos e diz: por que vocês estão dormindo? Será que vocês não podem acordar? Será que vocês não podem despertar? Será que vocês não podem velar comigo? Que seja 1 hora sequer. Deixaram os seus discípulos e ele voltou para a oração. A segunda oração que ele faz, de repente o Pai das luzes, o Deus vivo, o Jeová Jireh, o Jeová Shalom, o Jeová Naque, o Jeová Tsidikenu, o Jeová Sabaote, o Jeová Todo-Poderoso, começa a mostrar coisas para ele, e ele começa a sentir os algozes da crucificação. O Pai, na hora que ele está orando, na hora que ele está intercedendo, o leque da revelação começa a ser aberto. Jesus começa a ver a cruz de 140 quilos que ele ia carregar. Ele começa a ver a coroa de espinho de 36 espinhos, feito de madeira de acácia, uma das madeiras mais duras do planeta. Jesus começa a ver o chicote de azorrague de 12 pontas, ali feito de pedaço de osso com chumbo de carneiro. Ele vê os 480 cortes na sua costa. Ele vê os seus discípulos abandonando ele. Ele vê todos dizendo: eu não conheço esse, eu nunca andei com ele. Ele vê Pedro negando ele. Ele vê os seus amigos traindo a sua confiança. Ele vê ele sendo levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores e não abrindo a sua boca sequer para murmurar. Ele vê todo o sofrimento e ele vê o algoz, ele vê a agonia. A Bíblia diz, Lucas escreveu no capítulo de número 22,
a partir do versículo 46 ao 51, que as suas lágrimas começaram a transformar-se em sangue. Ou seja, quando nós choramos para lubrificar o nosso movídrio, porque senão os nossos olhos ficam secos. Mas Jesus não chorou sangue para lubrificar os olhos. Era a agonia do sofrimento da cruz, era a agonia do sofrimento que ele ia passar. Mas a Bíblia diz que na segunda oração ele volta, todo cheio de sangue, você vai entender, sofrendo. Ele olha para Pedro, ele olha para Tiago, ele olha para João, ele olha para os discípulos e diz assim: será possível? Eu preciso de vocês, eu preciso da intercessão, eu preciso da ajuda, eu preciso do apoio. Será que nenhum pode velar uma hora sequer comigo? Na hora que eu mais preciso, vocês me abandonam. Pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre. Eu necessito da vossa companhia, eu necessito da vossa oração. Ele volta para efetuar a sua terceira e última oração. Quando ele está voltando, que ele dobra os seus joelhos em cima no Getsemane, quando ele vai falar a terceira palavra, dizendo assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Quando ele vai falar essa palavra, Deus abre o leque da revelação. Ele não vê mais o chicote de Azorrague, ele não vê mais a cruz que ele ia levar, ele não vê mais o centurião açoitando ele, ele não vê o soldado romano batendo na sua cara e dizendo: se tu és profeta, profetiza então, quem foi que te bateu? E o que é que ele vê? Ele vê a cidade de Arapongas nessa tarde, no dia de hoje, vendo cada crente adorando a ele, e ele diz: Pai, eu quero fazer a sua vontade. Levanta a sua mão um pouco mais, me dá mais voz no microfone aqui, me dá mais voz, Rabachúbia. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Lavassui de covarabia chai. Talabando itzai de canto ribi canto no basébria. Chapate covaraba súbria. O cálice que ele bebeu não deve ser comparado com o de ninguém, porque é incomparável. O sofrimento dele é incomparável. Você pensa que sofre? Você não tem noção como ele sofreu por você. E a sábria e garaçúbria, nébria, cava sóbria. Quando Jesus está descendo, chega Judas com uma comitiva, diz a Bíblia Sagrada. Judas chega, dá um beijo nele e diz: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem. Tinha que se cumprir a Escritura. Judas ali tranquilo, na dele. De repente começa a chegar à corte 600 homens, o tribuno 1000 homens, Malco, servo de sumo sacerdote,